Hoje, a primeira turma do Supremo começou a julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais 7 investigados apontados como integrantes do Núcleo 4 da suposta tentativa de golpe de Estado. A PGR acusa o grupo de atuar para desestabilizar o processo eleitoral e as instituições democráticas em 2022 por meio da disseminação de informações falsas. Por unanimidade, a Corte rejeitou os argumentos da defesa de todos os investigados. O ministro Alexandre de Moraes sustentou a competência da primeira turma para julgar o núcleo, apesar da divergência do ministro Luiz Fux. Outro argumento rejeitado foi o de suspeição do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, pelo fato de ser uma das autoridades supostamente monitoradas por um dos grupos da alegada trama golpista. Agora são 5 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Bem-vindo você que está chegando agora no canal da Oeste. Estamos no ar com Oeste Sem Filtro. Quero começar chamando Adalberto Piotto para trazer a sua opinião, a sua avaliação sobre esse julgamento desse quarto núcleo. Já tivemos julgamento do núcleo 1, 2, 3, agora chegamos ao quarto. E, assim como nas decisões anteriores, foram rejeitados todos os pedidos das defesas desses acusados. Daniel, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. Bom, nenhuma novidade a decisão da primeira turma. Mas sim, a primeira turma não é o local adequado para que essas pessoas sejam julgadas. Sim, o Supremo Tribunal Federal também não é a corte adequada para que essas pessoas sejam julgadas. Sim, o ministro Alexandre de Moraes é, obviamente, suspeito e está em uma condição de suspeição para, obviamente, participar de um julgamento em que ele, provavelmente, é vítima. Como, na verdade, ele mesmo já disse em várias outras citações também, em várias outras citações a este dizer. Ou seja, ele está citado, ele, obviamente, pode ser uma vítima, então ele não poderia julgar alguém que poderia tentar atentar contra a vida dele, qualquer uma das coisas que estão sugeridas nesse processo como um todo. O entendimento do Supremo não muda a verdade. Pode-se criar uma narrativa para se construir, obviamente, um outro ponto de vista. Mas a verdade é a verdade. Eu não posso me afastar de anos de aplicação do direito brasileiro. Eu não posso me afastar da Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Eu não posso me afastar do que é pacificado e que foi pacificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao longo de todas essas décadas, só por um entendimento agora, neste momento, posso entender casuístico, para usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, acerca deste caso. Então, nenhuma novidade. O Supremo vai continuar nessa marcha de insensatez jurídica, dando de ombros ao que o próprio Supremo Tribunal Federal construiu ao longo dessas décadas, ou seja, para pacificar o entendimento do direito brasileiro, e, obviamente, vai continuar simplesmente afrontando a lei. E o entendimento mais básico, que sim, qualquer estudante de direito do primeiro ano saberia dizer que não é o lugar adequado. Começa por aí. Sem contar que esses inquéritos todos ficaram sigilosos por muito tempo, sem nenhum argumento plausível. E sim, que as defesas não tiveram acesso ao mínimo que elas precisariam, e elas deveriam ter acesso a tudo para poder apresentar e exercer o pleno direito de defesa garantido pela Constituição. Nenhuma dessas coisas vai mudar. O Supremo vai seguir a marcha paralela dele, e marcha paralela em direito, não é democracia, nada disso, é qualquer outra coisa. Silvio Navarro, permita-me só fazer uma correção. Eu disse há pouco que os núcleos 1, 2 e 3 já haviam sido julgados. Eu me equivoquei. Na verdade, o núcleo 3 ele seria julgado entre os dias 8 e 9 de abril, mas o ministro Cristiano Zanin, da primeira turma, o presidente da primeira turma do STF, remarcou o julgamento para os dias 20 e 21 de maio. É uma divisão que inclui militares e também policiais que teriam supostamente participado dessa alegada trama golpista. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Daniel, Ana, querida, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. Mas é um teatro, né, Daniel? É tudo um teatro. Nós estamos no momento em que o país pode estar vivendo o maior escândalo de corrupção da sua história, porque não sabemos ainda quantos petrolões e mensalões cabem nesse rombo do INSS. Não sabemos ainda até que dia esse ministro que está lá, e falaremos sobre isso ao longo do programa, permanecerá na cadeira, porque ele também, aparentemente, está enrolado até o pescoço.
Nós estamos diante de um Supremo Tribunal Federal falando das eleições de 2022, às portas das eleições de 2026 que já começaram no Brasil. Nós já estamos vivendo o clima eleitoral da eleição do ano que vem, porque o brasileiro, e aqui perdoem o meu francês, está cansado, está de saco cheio deste governo corrupto, um governo que está às voltas com 6 bilhões de reais do INSS roubados de quem mais precisa, aposentados e pensionistas. E ontem trouxemos a informação, aliás, a Rede Globo trouxe a informação, vejam vocês em que ponto chegamos, que a fraude no crédito consignado pode chegar a 90 bilhões de reais. Não sabemos qual o tamanho da mordida, mas que ela existe, ela existe. Um grupo quadrilheiro, de novo, estamos de volta à cena do crime, como disse Geraldo Alckmin, ele estava certo. Era um grupo que queria voltar à cena do crime e voltou. Alckmin foi na garupa para Brasília. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão debatendo um núcleo de desinformação. Sabe o que é desinformação? Desinformação é passar a perna no idoso. Desinformação é roubar a comida da mesa do pensionista, do aposentado, que chega ao final da vida depois de ter pago imposto a vida inteira. E aí, quanto não faz falta? 70 reais, 50 reais, 40 reais. Com 70 reais eu compro carne. Com 70 reais eu compro legumes, eu compro arroz e coloco na mesa para a minha família comer. E o aposentado não tem esse dinheiro porque foi roubado. O PDT desembarca hoje do governo para fechar essa rodada, Daniel, deixando um recado muito claro. Ele não agiu sozinho. O grande responsável é o PT. E o Supremo Tribunal Federal, sócio deste governo, está preocupado em desinformação na eleição que já acabou faz muito tempo.